A paz do Senhor Jesus, estamos hoje num programa muito especial, nesta data de 31 de outubro de 2017. Hoje comemoramos 500 anos de um marco, né? A Reforma Protestante, que vem trazendo uma reviravolta, uma revolução, não só no mundo religioso, mas também em várias camadas da sociedade. E para isso nós estamos com esse programa todo especial dedicado a você, telespectador, que hoje vamos conversar e tirar dúvidas, saber bem melhor sobre esse tema, Reforma Protestante. Para isso, nós estamos aqui com dois amigos, irmãos nossos, o nosso presbítero, o irmão Tiago Rosas, escritor, também comentarista nosso já aqui, da escola dominical, já tem nos ajudado em vários quadros. O Tiago vem aqui a brilhantar esse programa neste dia, e também a nossa irmã historiadora Júnia Lima, que também está aqui juntamente conosco para trazer, solidificar historicamente, teologicamente, esse dia, que nós estamos vivendo, um dia tão importante no marco da religião e da igreja, o dia da Reforma Protestante. Então, para você, telespectador, espero que nos acompanhe, que venha ficar neste programa com a gente, tirando suas dúvidas, sabendo mais sobre este tema riquíssimo, de uma história extraordinária, de fé e de muita luta para que a igreja possa e venha chegar nos nossos dias atuais da maneira que está. E nós vamos conversar com os nossos irmãos a respeito disso. Bom, vamos começar, irmã Júnia, falando aqui, querendo que a senhora me explique, qual era o contexto da Reforma Protestante, o pano de fundo ali, como se encontrava a sociedade e a igreja nos dias da Reforma. Antes de tudo, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Falar desses 500 anos de Reforma Protestante é maravilhoso para nós, prazer, uma dádiva. E o pano de fundo da Reforma Protestante, vale a pena salientar que a Reforma Protestante vai marcar o início da Idade Moderna, ela vem após o Renascimento. O pano de fundo que cercava aquele contexto era a venda de indulgências e o poder da Igreja Católica. Porque quando nós falamos da Igreja Católica, nós falamos da grande senhora feudal da Idade Média. A Igreja Católica ela não era só um poder religioso, ela tornou-se um poder ideológico e político. Então, quando nós falamos daquela época, daquele contexto, a transformação que houve no seio da igreja e foi ganhando característica multicultural a partir de Constantino e dos imperadores e essa união entre a igreja e o Estado, isso vai crescendo e vai chegando a um estado moral decadente. Por quê? Porque no século XVI a igreja estava no auge da venda de indulgências. O que eram as indulgências? Você pagava, ofertava pelo perdão. Então, se havia uma transgressão, a pessoa chegava até o Papa, até o padre, pagava, e ali ele escrevia algo, dizia, você está perdoado, 20 anos de perdão, 1 ano de perdão. Certo. Isso estava similar à oferta que você dava.
Então, quanto mais dinheiro, quanto mais riqueza, mais a ideia de perdão que eles tinham. Então, Lutero, observando isso, e observando também a parte teológica, ideológica da igreja, ele agora, no século XVI, ele vai se levantar e dizer que não concorda. Então, historicamente, a reforma foi um movimento, antes de qualquer coisa, teológico, certo, e vai acarretar grandes mudanças sociais, transformações. Mas se eu fosse dizer o que é a reforma, eu diria que a reforma é a grande quebra com a ideologia católica. certo. Ela vai prevalecer durante os séculos, sim, mas a reforma ela vai abrir uma nova janela, ela vai mostrar para as pessoas o verdadeiro poder das Escrituras. Então, a reforma ela foi muito mais do que um movimento, porque a reforma, além dela marcar o início da Idade Moderna, ela vai abrir um leque de possibilidades muito grande no âmbito religioso, no âmbito social e no âmbito cultural. Então, aquele contexto, ele possibilitou muitas coisas, não só a reforma, mas a quebra do próprio Estado com a igreja. Certo. A partir do momento que acontece a reforma, como a igreja ela era grande detentora de poder, a igreja era muito rica com as indulgências que vendia, com as grandes propriedades que ela recebia das pessoas. A partir daquele momento as pessoas vão abrir os olhos, muitos não estão satisfeitos com esse poder político e ideológico da igreja, então vai ter uma transformação muito grande. E, historicamente, como historiador, eu posso dizer que a reforma protestante ela é um grande evento, ela foi um marco realmente, não só para a Idade Moderna, mas até os dias de hoje. Foi um tempo especial, né? Foi um marco na história, né? Irmã Júnia, citando aqui, né, ele fala sobre as indulgências e, irmã Tiago, foi creio que o ápice, né? Um dos motivos maiores pelo qual Lutero luta, né? Vê essa deturpação, né, das Sagradas Escrituras. Claro, também levando em vista, irmã Júnia, o endividamento da igreja, né, também para grandes construções que acontecia ali naquele tempo, e a cobrança vinha, como nos dias de hoje, o povo pagava sempre os impostos, né, mais altos para poder comprar e para o clero mostrar toda essa grandeza, né? Mas, irmão Tiago, tendo em vista essas deturpações da palavra de Deus, Lutero vem e ele escreve 95 teses, né? E o que a gente pode destacar, né, dessas teses que são curtas, né, em si, mas tem uma profundidade muito grande. O que o irmão pode nos falar a respeito disso? Irmão Kelly, antes de tudo eu quero cumprimentar os nossos telespectadores com a paz do Senhor e falar da minha gratidão e alegria de poder estar aqui dividindo essa entrevista com a nossa irmã historiadora Júnia Lima, que tão bem já pontuou para nós, nessa fase introdutória da entrevista, esse pano de fundo histórico, cultural, social e político que nominava o final da Idade Média. Sem dúvida alguma, a Lutero ter martelado, pregado aquelas suas 95 teses nas portas da Capela de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, foi o grande marco divisor, né? Foi a quebra, a partir dali aconteceu a grande quebra do status quo da Igreja Católica Romana, que era, como a irmã Júnia muito bem pontuou, um verdadeiro império. Essa mercantilização da fé, que infelizmente permanece ainda hoje em algumas igrejas, tanto de vertente católica quanto, lamentavelmente, de vertente evangélica, porque parece-me que 500 anos de protestantismo ainda não foi suficiente para ensinar a muitas igrejas que a salvação não se comercializa, não se vende perdão de pecados. Havia, inclusive, um dizer naquela época, uma máxima católica, que era: para cada moeda que tine no cofre, uma alma é liberta do purgatório. Então, você podia pagar para alcançar os perdões ou o perdão, não só
para si, mas até para algum parente que já havia falecido e que, por não ser tão mal para estar no inferno, nem tão bom para já ter subido para o paraíso e estava no purgatório, aquela sua contribuição monetária, aquele seu pagamento serviria então para libertá-la. Sem dúvida alguma, uma grande distorção. Mas essa é a que mais salta aos olhos, né? Na verdade, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, a irmã Júnia falava de Constantino, o imperador romano, a partir de quando a Igreja e o Estado passaram a se confundir numa fusão que foi um grande prejuízo para o cristianismo no mundo. Mas a partir dali, século IV, a Igreja foi acumulando ao longo dos séculos dogmas que simplesmente nada lembram, né, a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Senhor, tais quais estão registradas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o dogma da infalibilidade papal. Né? Se o Papa dissesse qualquer coisa acompanhado de um ex-cátedra, termo latim, era para dizer que aquela palavra, aquele dogma levantado pelo Papa era simplesmente infalível. E até hoje ainda é assim, o Papa não erra. O Papa não falha. Claro, os papas mais recentes, então, teriam que explicar por que pediram perdão pelos erros cometidos outrora. Se o Papa é infalível, se a autoridade papal é infalível, como é que papas recentes, como o Papa Francisco, né, pediu perdão pelos erros cometidos e fez bem, né, porque, de fato, foram erros cometidos pela Igreja Católica. Outro grande erro naquela época era a Grande Inquisição. A Igreja Católica promoveu uma verdadeira guerra no mundo, uma guerra contra quem se insurgisse contra quaisquer declarações oficiais do catolicismo romano. A Igreja Católica dizia que o universo girava em torno da Terra, e assim tinha que ser. Verdade. Então a Terra era o centro do universo. Nicolau Copérnico se levanta e diz não, o Sol é que é o centro da nossa galáxia, a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Copérnico teve que voltar atrás, senão ele iria assar como um frango na fogueira do catolicismo romano. Mas o que salta das 95 teses de Lutero, que é preciso ficar claro para o nosso telespectador, aquelas teses pregadas nas portas da capela de Wittenberg, na verdade era um convite ao debate público. Lutero, depois de esgotar todas as tentativas de demover os monges católicos, os padres católicos, daquelas práticas espúrias de comercialização, mercantilização e outros dogmas totalmente equivocados, ele então vai lá e prega aquelas 95 teses, convidando os doutores daquela época, e essa era uma prática comum. Né? Lutero não inaugurou essa prática. Inclusive, você entra na internet, algumas imagens ilustrativas, é claro, de Lutero pregando essas teses nas portas, mas tem muitos outros papéis ali pregados também. Né? Era uma espécie de um quadro de aviso público. Então, era um convite público ao debate. Tem a tese de número 36, eu quero fazer questão de ler aqui, irmão, que ele se me permite. Eu estou aqui, quero até aproveitar para mostrar ao nosso telespectador, estou aqui com as 95 teses de Lutero, numa edição especial que a CPAD distribuiu entre os participantes do último Congresso Nacional de Escola Dominical. E na tese exatamente do número 36, veja o que é que o monge agostiniano Lutero dizia. Todo cristão que sente verdadeiro arrependimento pelos seus pecados tem direito a uma completa remissão do castigo e da culpa, sem que para isso necessite de indulgência. Lutero levantar uma tese, né, uma questão como essa, no contexto em que ele vivia de pura mercantilização da fé, era pedir para ser perseguido. Né? Mas, graças a Deus, o momento foi oportuno, Deus guardou aquele momento especial para que Lutero fosse ouvido. E os gritos de Lutero, que começaram ali, o barulho que ele começou provocando com aquelas marteladas na capela de Wittenberg, circulou, ecoou por toda a Europa, e aí então nasce a Reforma Protestante. Como a irmã Júnia disse, não é apenas um movimento. Eu quero pontuar desde aqui, a gente vai desenvolver um pouco mais isso ao longo da entrevista, mas eu quero dizer desde já que a Reforma Protestante foi o maior avivamento espiritual. Desde Atos 2, Pentecostes, a inauguração, a vida que é dada à igreja no derramamento do Espírito Santo, até o século XVII. Depois aí a gente vai ter os avivamentos do século XVIII, o avivamento wesleyano, vamos ter o maior avivamento de toda a história depois de Pentecostes, que é o avivamento pentecostal, virada do século XIX para o século XX, que supera em termos de alcance
a reforma protestante, alguns irmãos vão sentir ciúme disso, mas é a verdade, não porque sou um pentecostal falando, mas porque os resultados estão aí, 700 milhões de pentecostais no mundo hoje, né? Em 100 anos de pentecostalismo. Então, indubitavelmente, o pentecostalismo é o maior avivamento de toda a história depois de Pentecostes. Mas até o século XVIII, a reforma protestante foi o maior avivamento espiritual. Eu achei muito interessante essa fala do nosso querido presbítero Tiago, né? Quando ele fala a respeito do momento em que acontece essa reforma. Essa questão das 95 teses, principalmente a tese a qual ele falou aqui, sim, mostra o entendimento de Lutero sobre a questão do arrependimento. Então, se fala do arrependimento, se fala do pecado. Então, a Igreja Católica, ela incutiu na cabeça das pessoas a ideia de pecado. Se você for ler Cidade de Deus, se você for ler Confissões de Santo Agostinho, se você for ler outros pais da igreja, outros teólogos, Tomás de Aquino, a ideia de pecado era muito forte neles. Então a igreja, ela pega essa ideia de pecado e ela vai falar de uma remissão que vem a partir da indulgência. E Lutero vai dizer o quê? Não. Essa remissão vai acontecer a partir do arrependimento. E esse arrependimento, para que isso aconteça, esse arrependimento ele vai gerar perdão. E para esse perdão acontecer, não precisa pagar. Sim. Então, a reforma, como já foi dito aqui, ela é muito maior do que nós possamos expressar. Eu acredito que se nós fôssemos pegar muitas palavras do nosso dicionário, do nosso falar, não conseguiria abarcar o tamanho da proporção que a reforma, que esse ato de Lutero gerou em nós. Foi algo glorioso, como nós podemos dizer. Foi algo realmente remidor, porque essas teses, essas 95 teses de Lutero, a maioria delas vai falar a questão do arrependimento, da verdade bíblica. Então, a reforma protestante é muito mais, vai num âmbito muito maior do que nós podemos imaginar. Interessante, irmã Júnia, ainda permita-me fazer um adendo às palavras da nossa irmã Júnia. De fato, a Igreja Católica ela criou uma teologia do terror. Certo. Né? A ideia do pecado, que de fato o pecado ele deve ser apresentado, o pecador deve ser confrontado, mas a Igreja Católica se aproveitou da ignorância do povo. Eu creio que no desenvolver demonizava muita coisa. Isso. No desenvolver da entrevista, certamente a gente vai chegar nesse ponto da questão da Bíblia Sagrada, que não estava disponível para o povo, as missas celebradas em latim, que o povo não entendia nada daquilo. Né? Então a Igreja Católica, valendo-se de seu poder, valendo-se de seu império, desejando aumentar, né, o seu patrimônio, desejando aumentar as suas fazendas, a sua riqueza, aproveita-se da ignorância do povo para criar uma escatologia do terror, uma teologia do medo, dramatizações várias eram feitas encenando o fogo do inferno, as almas caindo, os parentes mortos caindo lá, perecendo, aquela ideia que até hoje, infelizmente, nós ainda sustentamos, né? Aquela ideia medieval de um diabo chifrudo, com rabo, com tridente, caldeirão queimando no inferno, e tudo isso aqui é catolicismo romano da época medieval, né? A gente perpetua essa aparência do inferno, mas na verdade isso aí não é bíblico, isso não vem dos apóstolos e dos profetas, isso vem do catolicismo romano, porque se criou essa cultura do terror para, em cima da cultura do terror, expoliar os leigos, usurpar os leigos, se locupletar em cima daqueles que não tinham conhecimento da palavra de Deus. E aí, né, a venda da indulgência tornou-se um prato cheio. Eu aterrorizo o povo, digo para o povo que se não sustentarem a igreja, eles vão cair aqui nesse abismo, nesse inferno, nessa fogueira e tudo mais. Então tem que pagar para se libertar. Era algo vindo ainda da Idade das Trevas ali, né? E continua se sustentando essa ideia, né? Até porque é bom que o telespectador entenda que o tempo, né, vivido naquele período é muito diferente do tempo de hoje, né? O analfabetismo era extremamente grande, né? A grande maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever, né? E então, quando você tem uma falta de cultura, uma falta de ensino, né, na verdade, é muito mais fácil manipular as pessoas, né? Então, como o nosso presbítero Tiago fala, nós vamos, ainda decorrendo aqui, falar sobre isso, né? Sobre esse acesso
que era limitado, né, às Sagradas Escrituras, as pessoas não tinham o acesso que nós temos hoje. Eu sempre gosto de falar que hoje, se a gente for na nossa casa, a gente tem no mínimo 15 Bíblias, né, em diferentes versões, né, e quem gosta mesmo tem em outros idiomas. Então, a facilidade hoje é gigante. Só que eu acredito também, irmão Tiago e irmã Júnia, vendo do lado histórico também, que Jesus marcou esse tempo, né, de Lutero, porque tudo vai sendo moldado para que a reforma ela realmente dê certo, né? E ainda falando sobre isso, irmã Júnia, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre os pré-reformadores, né? Sobre os pré-reformadores. Eu tenho um professor que ele diz assim, que Lutero ele é apenas a ponta do iceberg, né? E quando a gente olha a profundidade, sempre tem algo muito mais pesado, né? Uma raiz muito maior sustentando a reforma. Essas 95 teses de Lutero, com certeza elas foram influenciadas por outros pensadores Sim. da igreja, né? Homens que, assim como ele, eram estudiosos da palavra, não eram pessoas que estavam perdendo o seu tempo com outra coisa, mas sim estudando a palavra de Deus. Então eu gostaria que a gente, nesse momento, comentasse, falasse um pouco sobre os pré-reformadores, que foi de tamanha importância para a reforma protestante. Eu costumo dizer que, independente dos séculos, sempre vai haver uma cabeça pensante. E quando nós falamos dos pré-reformadores, a história da igreja vai falar deles como a estrela da manhã, aquela que aparece antes do sol, né? Dentre eles se destacam 3, que são grandes intelectuais, né? Vamos começar falando de Wycliffe, na Inglaterra. Sim. Esse homem, ele vai estar no contexto do século XIV. Vamos lembrar do contexto histórico do século XIV. Tempo da peste negra, havia dizimado mais da metade da população da Idade Média, a peste negra, na Europa. E também aconteceu nesse momento o grande cisma na Igreja Católica. Também era um momento muito pesado, né, culturalmente, historicamente falando, socialmente falando. E nesse momento vai surgir o Wycliffe, professor de Oxford. Alguns historiadores, alguns teólogos vão denominar como a joia de Oxford. Era um homem de uma mente brilhante. E ele vai começar questionando algumas coisas, alguns pontos da Igreja Católica. A primeira coisa que ele vai questionar é a autoridade, não só do rei, como também do Papa. Ele vai usar aquele texto do apóstolo Paulo, que toda autoridade é constituída por Deus. Então o Wycliffe ele vai dizer o quê? Olha, se o rei domina, é porque Deus o constituiu. E o Papa domina, está dominando sim, mas ele não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Certo. Então, esse homem vai trazer uma abertura muito grande. Talvez para nós, hoje, nesse contexto, é muito simples dizer isso. Jesus é o cabeça da igreja. Mas em um contexto em que a igreja dominava, Verdade. Em que a igreja tinha um monopólio não só político, mas ideológico muito grande, em que a ideia de pecado, em que a ideia de inferno atormentava as pessoas, isso é algo novo. O que o Papa dissesse estava dito. Então ele vai dizer, olha, o Papa não é o cabeça da igreja. Aí nós já vamos pensar que ele arrumou grandes problemas. Mas outra coisa também que o Wycliffe vai defender é a autoridade inerrante da Bíblia. Ele vai dizer, olha, Papa não é a autoridade suprema. O rei não é a autoridade suprema. A tradição católica não é a autoridade suprema. A autoridade suprema está na inerrante palavra de Deus, né? E isso vai ser tão forte, essa relação desse doutor, desse professor de Oxford, ele vai chegar a traduzir a Vulgata para o inglês. Então, é um grande avanço para o tempo. Com certeza, verdade. Né? Um tempo em que, intelectualmente, havia grandes mentes, sim. Quando nós falamos de Agostinho, quando falamos de Ambrósio, quando falamos de doutores, havia grandes mentes. Mas,
isso era um âmbito muito fechado. A Bíblia não é aberta como nós vemos hoje. A Bíblia era escrita para eles, traduzida para eles. Eram poucos que chegavam a ler. Então, o que é que o Wycliffe vai fazer? Ele vai traduzir a Bíblia para o inglês. Outro pré-reformador que também tem uma história muito marcante, chama-se Jan Hus, né? Falando mais precisamente o nome dele. Ele era natural da República Tcheca, estudou na Universidade de Praga, tornou-se professor, chegou a se tornar reitor da universidade. E Jan Hus, ele vai mais à frente um pouco do que o Wycliffe. Ele se torna pastor de uma igreja chamada Capela de Belém. Olha, interessante, naquele contexto em que havia uma grande força, um grande domínio, em que as raízes da igreja eram profundas, o que ele resolve fazer? Ele está numa igreja e ele começa a dizer, olha, aqui não é o Papa que manda, quem manda aqui é Jesus. Então isso já é um avanço muito grande. Logicamente que Hus arrumou muitas confusões, sim, era um homem de grande influência na sociedade, mas naquele tempo houve um grande concílio em que a igreja dizia, olha, nós vamos queimar ele, porque ele é herético. Então ele merece ser queimado. E o que acontece? O imperador era amigo dele, tenta negociar com a igreja, mas aí a força ideológica da igreja era muito forte. Ela chega para o imperador e diz, nós temos uma aliança política. Você não pode se meter nisso. Por mais que você esteja intercedendo, ele vai para a fogueira e ele morreu queimado. Mas, Júnior, a perseguição já era muito grande. Muito forte. Né, irmão Tiago? Tudo que saía do centro do que a igreja pensava era perseguido, né? Era perseguido. Né? O que era medido como heresia não era aquilo que era contra a Bíblia. Isso. O que era dito, proclamado, gritado como heresia era aquilo que era contra a tradição. Verdade. Então você foi contra a tradição, você é um herege. E naquela época, a pena para o herege, tragicamente, infelizmente, era a fogueira, a Inquisição. Mas eu acho que a irmã Júnia ainda iria falar do terceiro, sim, precursor. Com certeza. Nós vamos falar de Savonarola, Itália. Sim. É interessante que quando nós falamos desse grande homem que, na época do Renascimento, ele surge como uma grande voz e era um exímio pregador e também vai defender esses mesmos pontos que os outros dois pré-reformadores. Eu estava lendo um pouco sobre esse homem, em algumas leituras nós falamos de um grande pintor chamado Michelangelo. Sim. Michelangelo era um grande admirador dele. Ele olhava e dizia, meu Deus, esse homem prega demais. Então, quando falamos desse pré-reformador, nós falamos de uma certa liberdade de pregação, do ato da pregação. Por quê? Porque a igreja não tinha essa prática. Verdade. A missa era feita em latim, chegava lá, havia uma ortodoxia muito grande, até, vamos dizer, no termo da história, inquebrável. Então, ele agora vai vir diferente. Eu vou pregar. E começou a pregar o evangelho. E esse homem, diferentemente dos outros dois, ele conseguiu tomar o domínio da cidade de Florença. Sim. Lógico que nos âmbitos teológicos há uma outra discussão a respeito disso, mas no contexto histórico, como precursor, isso vai trazer uma luz muito forte que mais tarde vai ecoar e vai chegar a culminar na Reforma Protestante. Eu diria, resgatando as palavras do apóstolo Paulo, irmã Júnia, e as suas colocações são muito pertinentes e muito profundas, né? É bom estar ao lado de uma historiadora, porque aí a gente tem esse panorama histórico completo. O apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A gente fala nas 95 teses de Lutero, porque de fato é um marco. Mas como você, irmão, que ele pontuava, antes dele tiveram outros que foram ali montando palco para Lutero depois, com a graça de Deus, ali atuar e trazer essa grande mudança na igreja. Mas eu só queria destacar, em cima do que a irmã Júnia falou, percebam vocês, especialmente os nossos telespectadores, que Lutero ele é da Alemanha,
né? Foi citado aqui John Ruiz, a Boêmia, foi citado aqui o Savonarola, a Itália, foi citado a Wycliffe, o Wycliffe da Inglaterra. Então perceba que essas vozes que se insurgia contra os desmandos do catolicismo romano, que é o cristianismo dominante na época, são vozes que estão ali disseminadas por toda a Europa antiga, né? A velha Europa, estão disseminados por ali. Então perceba que o movimento, o Espírito Santo, como Jesus diz, ele sopra onde ele quer, né? O vento ele sopra onde ele quer. E o vento soprava. Só me permita acrescentar ainda que a irmã Júnia falou, você também, que ele falou sobre a questão da Bíblia Sagrada, né? Hoje é comum a gente chegar na casa de qualquer obreiro, qualquer crente, encontrar ali pelo menos 3, 4, 5 Bíblias, dos mais diversos tipos, modelos para os mais diversos públicos e nas mais diversas linguagens. Isso é um ganho tremendo, e se nós conhecermos, e creio que um programa como esse deve despertar-nos o interesse pela Bíblia Sagrada, o amor e o zelo pela Bíblia Sagrada, porque muito sangue foi derramado, viu, irmão Mukele? Eu quero fazer questão de dizer isso olhando para você, meu caro telespectador, nessa câmera. Muito sangue foi derramado para que a Bíblia pudesse chegar às suas mãos. Muito suor foi derramado, correu pelo rosto, muita lágrima foi vertida. As Bíblias do Wycliffe foram queimadas. O próprio John Ruiz foi queimado. Savonarola foi perseguido. Martinho Lutero foi excomungado. Sim. Antes mesmo deles, lá no século XIII, nós tínhamos os valdenses, que já tinham tentado realizar um movimento de reforma. Já havia um clamor, veja, quase que 3 séculos antes de Lutero, já havia um clamor pela popularização da Bíblia, pelos cultos, ou as missas, como eram chamadas, voltarem a ser celebradas na língua do povo e não no latim, que o povo não entendia, e a Bíblia ser colocada na mão do povo. Aliás, eu creio que esse é um momento muito pertinente para dizermos que na época da Reforma Protestante, as Bíblias, que eram um material caro, um artigo de luxo naquela época, a imprensa ainda estava só começando. A gente talvez deverá falar um pouco mais sobre ele no desenrolar da entrevista, Johannes Gutenberg, né, que foi uma dádiva de Deus, foi um momento oportuno demais para Lutero popularizar, traduzindo a Bíblia para a língua do povo, para o alemão, mas já havia esse clamor muito antes disso. Né? Mas eu quero salientar muito isso para você, meu caro telespectador. A Bíblia chegou às nossas mãos hoje, foi preservada por obra e vontade do Espírito Santo, mas valorize ela, não despreze, leia, ame-a, porque a Reforma Protestante é também um movimento de retorno à Palavra de Deus. Podemos dizer então, irmão Tiago, que, irmã Júnia, o povo já clamava, né? Mas era uma voz sem força, né? E a reforma, ela dá essa força, né? Ela é essa voz que ecoa mais forte, vamos dizer assim, né, Tiago? Sabe aquele texto, irmão, que ele quando eu acho que é o apóstolo Paulo, que diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho? A ideia é mais ou menos essa, e os historiadores gostam de fazer esse paralelo, né? Lutero, ele vem quando chega a plenitude dos tempos. Né? Os valdenses foram superados pelo poderio romano, Wycliffe, Ruiz, Savonarola e outros, os anabatistas contemporâneos, que era um movimento um pouco mais radical, mas que também eram esse clamor de reforma, todos eles foram abafados, mas Lutero vem na plenitude dos tempos. John Ruiz, me permita a Júnia mencioná-lo aqui na forma portuguesada do seu nome, né? João Ruiz, né? João Ruiz, ele profetizou a Reforma Protestante. Aliás, isso aqui é bom destacar, viu, Mukele? Eu creio que ao final dessa entrevista eu poderia dar essa palavra melhor, mas já antecipo aqui. João Ruiz, ele profetizou a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é também um movimento do Espírito. Isso. Como eu dizia no início, é um movimento do Espírito, porque 100 anos antes, Ruiz ele morreu 100 anos antes de Lutero. Pregar as suas 95 teses. E Ruiz, quando ele caminhava para a fogueira da Inquisição, para a morte, para ser queimado, ele pronunciou a seguinte profecia: hoje assarão um ganso. Ganso é o seu nome na língua boêmia. Hoje assarão um ganso, mas em 100 anos Deus levantará um cisne a que não poderão queimar. Isso foi dito ali por volta de 1400 e uns quebrados. 100 anos depois, 1517, estava Lutero pregando as 95 teses e, de fato, não pôde, embora tentaram.
embora a Igreja Católica tenha tentado. Excomungou e tentou persegui-lo e matá-lo. Mas Deus providenciou que Lutero pudesse viver e morrer nos seus dias avançados. Não pôde calar. E graças a Deus nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Porque alguém lá atrás plantou. Alguém lá atrás regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito interessante, é pertinente, porque quando ele fala dessa questão de Lutero ter conseguido sobreviver, Sim. nós falamos de um contexto propício para a reforma. Então, eu costumo sempre dizer, como pregadora Sim. e uma parte historiadora, que por trás dos eventos históricos há uma manipulação de Deus. Verdade. Claro. Deus mão manipula de Deus. a história. Né? Isso. Então, acontece de alguém resolver proteger a Lutero, grandes políticos da época estarem insatisfeitos, a própria burguesia. Então vai haver todo um aparato para a sobrevivência desse homem. E quando falamos de Hus, o próprio Lutero vai citar ele como uma grande testemunha, né, assim como Antipas, aquele mártir que foi um precursor da reforma. Então a reforma ela é um movimento muito mais expressivo do que a intelectualidade. Como já foi falado aqui, é um movimento do espírito. Verdade. Porque vai abrir não só a intelectualidade, a visão intelectual, mas também a espiritual, antes de tudo. Né? Mas, Júnior, irmão Tiago, o tema é muito gostoso, né, de se falar desse tema. Só que é muita história para pouco tempo, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai tentar adiantar mais alguns pontos, né? Mas eu quero dizer a você, telespectador, que o seu interesse por esse assunto não fique apenas aqui. Isso aqui é para você adentrar ao conhecimento, né? Que você possa procurar, adquirir livros. Nós temos vários livros, né? A literatura é muito rica em relação à reforma. E se interesse pelo tema, eu tenho certeza que você vai encontrar, né? E saber realmente o cerne, né? O que formou o protestantismo, que com certeza tem a mão poderosa de Deus por trás de todo esse movimento. E nesse momento eu gostaria, irmão Tiago, que o senhor falasse, que a gente sabe que a reforma ela tem pilares, né? E eu gostaria que o senhor falasse sobre as 5 solas, né? Os somente, né? E qual a importância e quais são esses pilares da reforma protestante? Os 5 solas são expressões, termos em latim, né? A língua romana dominante naquela época, que traduzido ao pé da letra, como você já disse para o português, é os 5 somentes, né? São advérbios invariáveis, né? Os 5 somentes. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria. Jack Wayford é um teólogo pentecostal quadrangular. Ele fala da importância dos fundamentos, porque a gente vive em uma cultura secular que ela é relativa e ela muda com os tempos, as estações, as épocas, as culturas. Ela vai ou evoluindo ou regredindo, né? A gente, infelizmente, tem acompanhado muito mais regressão do que evolução, pelo menos em termos de moralidade, valores, éticas, enfim. Mas os fundamentos são pilares que não podem ser removidos, como colunas de uma casa, de um edifício, que devem estar lá para garantir a segurança daquele edifício, né? Os apóstolos, os profetas, eles lançaram fundamento e nós somos construtores que construímos em cima desse fundamento e temos que manter esses pilares. Sola fide. O que é que os reformadores queriam dizer, ou nós protestantes queremos dizer com este sola? Sola fide, é sola fé. O que é que significa somente a fé? Significa que a salvação, a justificação, o perdão, a remissão dos pecados é conquistado pela fé em Cristo Jesus. É por meio da instrumentalidade da fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Não é por pagamento. Cai aqui por terra o que predominava no catolicismo romano, que é a ideia do mérito, né? A Igreja Católica pregava e ainda prega hoje que você é justificado pela fé e obras. Mas nós vamos para a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo é o apóstolo que mais se debruça sobre essa questão, e ele vai dizer que é pela fé,
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sola gratia. Por que sola gratia? Somente a graça. Esse ponto, este pilar, este fundamento está aí para dizer que é pela graça de Deus. É uma dádiva. Não é algo que eu trabalho para conseguir. Eu não vou pagar para conseguir. Eu não vou andar de joelhos, pagar promessa para conseguir. Eu não vou colocar dinheiro no cofre da igreja para conseguir. Não, todas as boas obras que são necessárias à fé cristã são consequências de um coração regenerado. Mas a salvação é uma dádiva da graça. É um presente que Deus nos dá e nós recebemos pela fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Por que este sola? Por que este fundamento está posto? Porque o governo da igreja hoje se dá pela palavra de Deus. Verdade. Aliás, o nosso pioneiro do movimento pentecostal no Brasil, Gunnar Wingren, ele já dizia lá no início do século XX que não é por profecia, não é por línguas e revelações extraordinárias que nós somos guiados, mas pela verdade inerrante, inequívoca da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não muda com as épocas e as estações. A palavra de Deus não muda, não evolui ou regride acompanhando a cultura. A palavra de Deus está posta, Verdade. Ela é eterna. Então, ela é a nossa regra de fé e prática. Quem dita as regras para a igreja, mais uma vez eu digo, olhando nessa câmera, quem dita as regras para a igreja não é a mídia, não é a grande mídia. Não são os políticos, não são os jornalistas e nem são os artistas da música, do cinema e das artes brasileiras. Porque nós estamos vivendo hoje um momento em que estão querendo subverter totalmente os valores de vida, sexualidade, Verdade. gênero, casamento, família. Né? Há um movimento orquestrado, e nós sabemos quem é o cabeça desse movimento, é Satanás, é a antiga serpente, né? Mobilizando empresários, mobilizando artistas e políticos para torcer totalmente, viabilizar aborto, casamento homossexual, adoção de crianças por homossexuais, perversão da sexualidade na infância, essa coisa grotesca que nós estamos acompanhando pela mídia. Quem dita os padrões da igreja é a palavra de Deus. Sola Scriptura precisa ecoar hoje em todos os templos evangélicos do mundo. Solos Christus. Somente Cristo. Por que somente Cristo? Porque somente Ele é o Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Todos esses homens que nós estamos citando aqui hoje são referências, são ícones do protestantismo e da fé cristã. Mas a salvação não vem por nenhum deles. A salvação não vem por Pedro, por Paulo, por João. Não temos santos mortos mediando nossa causa diante de Deus. Não temos. Nem mesmo Maria, mãe de Cristo, nossa irmã, que muito estimamos e esperamos vê-la no céu. Mas ela não intercede por nós. Ela não é medianeira. Só há um único mediador. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E só lhe deu glória, ou somente a Deus glória, porque, afinal de contas, só Ele é digno de ser exaltado. Não os papas, não os padres, não os pastores também. Não os pastores. Não, somente Deus é digno de glória. Não é a igreja que deve ser reverenciada. Verdade. É o Senhor da igreja, o cabeça da igreja que deve ser reverenciado. Então, irmão Keller, concluindo, esses 5 solas, esses 5 fundamentos, qualquer igreja hoje que queira reivindicar para si posição entre os protestantes tem que manter, correto, tem que sustentar. Qualquer igreja que romper com esse pilar, como os teólogos liberais, sim, que romperam com o sola Scriptura e com o solos Christus. Sim. Porque os teólogos liberais dizem, não, Cristo não é o único caminho, Deus tem se revelado nas mais diversas religiões do mundo e certamente em todas as religiões do mundo, ao seu modo, haverão salvos, ainda que não transitem pelo Calvário, ainda que não passem por Cristo. Isso é uma grande conversa fiada de Satanás, é a hermenêutica da antiga serpente. Solos Cristo, somente por ele. E sola Scriptura, porque os teólogos liberais, eles relativizaram, né? Final do século XVIII, início do século XIX, inclusive o pentecostalismo emerge no mundo como um movimento de resistência à teologia liberal, porque os teólogos liberais eles dizem, não, olha, a Bíblia não é exatamente um livro inerrante, existem muitos erros lá, ela não é exatamente a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus na medida em que nós obtemos alguma experiência com ela, né? Então há toda essa relativização do valor da autoridade suprema da palavra de Deus. A igreja evangélica no Brasil e no mundo
mundo precisa manter, precisa sustentar este pilar, como diz reiteradas vezes a Bíblia Sagrada, não removas os marcos antigos. Verdade. Mas, Júnior, e tendo decorrido aí 500 anos, né, de reforma protestante, né, o tempo passou bem rápido, a gente está vivendo essa época, né, o que a reforma protestante deixa para nós, né, o que ela contribuiu, não apenas no seu lado religioso, mas também no seu lado social? Eu acredito, do ponto de vista histórico, no âmbito social, é um leque muito grande, mas eu vou tentar afunilar. Sim. Eu diria que o protestantismo ele vai trazer a abertura no âmbito educacional, porque as pessoas vão ter uma maior acessibilidade à leitura da palavra e, por isso, serão alfabetizadas, porque não tem como ler a Bíblia se não for alfabetizado. Verdade. Na quebra da união entre igreja e Estado, essa grande separação, porque após a reforma, muitos reinos vão dizer, eu já queria sair, então teve a reforma, agora é a hora de dar o ponto de partida. Então, a igreja agora vai entrar em uma decadência ao ponto de criar a contra-reforma. Sim. E nesse movimento da contra-reforma é que vai ser definido, como o nosso querido teólogo Tiago acabou de falar, essas 5 solas. Ela vai aparecer no âmbito da contra-reforma, porque vai dizer, olha, nós somos protestantes, fazemos parte desse movimento e nosso ponto de vista teológico em comum e que será a base do protestantismo são as 5 solas. Então, a consequência da reforma e a mudança social foi muito grande, chegando até os dias de hoje. Por quê? Porque a reforma ela vai trazer à tona o poder do evangelho. E o que o evangelho é? Socialmente falando, o evangelho ele é regenerador. Então, aquele que bebia, ele será liberto. Sem nenhuma terapia, sem nenhuma intervenção intelectual ou da medicina, ele será transformado. O sujeito que vive socialmente excluído da sociedade, ele será reinserido através do poder da pregação do evangelho. Então, as consequências da reforma, o que a reforma trouxe para nós socialmente, historicamente, foi um benefício muito grande. Principalmente quando se fala na reintegração, na transformação de sujeitos que vivem à margem da sociedade, sujeitos marginalizados, a partir do poder do evangelho, do conhecimento da palavra de Deus e principalmente o contato com o Espírito Santo, o sujeito vai ser mudado, ele vai ser reinserido, ele vai ser transformado. Verdade. Isso é um trabalho social. É verdade. Sim. Isso é reinserir o sujeito transgressor à sociedade. Então, o protestantismo ele vai entrar agora por outras vias sociais, no que vai crescendo, surgindo movimento puritano, o movimento de John Wesley, sim, movimento pietista. Isso vai crescendo cada vez mais. Principalmente quando nós falamos do pentecostalismo. Eu falo do âmbito histórico. Por quê? Porque se havia uma tradição dentro da reforma, mas para uma certa elite que tinha conhecimento, que estava inserida socialmente dentro das universidades e dos colégios da época, o pentecostalismo ele vai entrar nas ruas, valados, avenidas, favelas. E quando nós falamos disso, falamos do próprio estado do Pará. Um estado consideravelmente pobre. Sim. E que Deus fala com os pioneiros e diz, é lá que eu quero acender a chama pentecostal. Então, a reforma ela trouxe uma consequência maravilhosa para a sociedade. É uma repercussão generalizada, né? Generalizada. É algo que, usando o termo talvez não muito apropriado, mas viraliza em todos os aspectos da organização social. As artes, a ciência, cultura. Quantas faculdades protestantes foram necessariamente abertas na desenvoltura do protestantismo com vistas a ensinar teologia cristã protestante aos seus alunos? Verdade. Quantos colégios foram abertos?
E a irmã Júnia falava aqui e despertou, me lembrou minha memória, algo que também é fundamental nas conquistas dos reformadores. É o sacerdócio universal dos crentes. O que a irmã Júnia acabou de falar, essa ampla participação, aquele culto que antes era celebrado e só contava com a participação das lideranças católicas que falavam latim para um povo que não entendia latim, agora pode integrar as massas, pode integrar a população, não é? Quando Gutenberg começa agora a traduzir as Bíblias de Lutero para o alemão, né, disponibilizando essas Bíblias para o povo ler, Bíblia que até então estava acorrentada literalmente nos púlpitos das catedrais católicas, literalmente. Há gravuras, você pode encontrar isso na internet, gravuras de Bíblias literalmente acorrentadas, porque era algo muito caro e custoso e demorado para se fazer naquela época. Mas aí com a imprensa, então essas Bíblias elas são distribuídas mais rápidas, traduzidas, impressas, e o povo vai lendo, vai conhecendo, e onde a leitura, a alfabetização. Quem lê bem, pensa bem, fala bem, se escreve bem, pensa bem. Quantos livros não foram escritos comentando a Bíblia? Quantas Bíblias não foram traduzidas para outras línguas? Quantas línguas não foram, inclusive, irmão Keiler, quantas línguas não foram desenvolvidas e receberam uma gramática que até então não tinham a partir de uma necessidade missionária de pregação e evangelização para aquele povo? Você vai ler aí Heróis da Fé, de Orlando Boyer, que é um clássico, um jovem clássico, e você vai ler muitos destes homens de Deus que, como pioneiros, consequência da Reforma Protestante, chegaram em países, inclusive em tribos indígenas, e aquele povo não tinha uma língua escrita, não tinha nada. E aqueles missionários começaram agora a desenvolver a língua escrita, e inclusive a Bíblia como sendo um livro pioneiro para aquelas comunidades. Bom, Tiago, é muito bom tocar nesse ponto, né? E adentrando um pouco mais nessa linha de pensamento, a Júnia já iniciou, né? Muitas vezes querem nos excluir da Reforma Protestante, né? Tendo em vista que nós somos pentecostais, né? E aí algumas vertentes da Reforma querem excluir. Não, os pentecostais não fazem parte da Reforma Protestante. O que dizer para as pessoas que pensam, têm essa visão? É preciso dizer, irmão Keila, de fato, se me permite, a denúncia, sim, ela é procedente, né? Não é exatamente o termo, mas procede, a informação ela procede. Alguns segmentos do protestantismo no mundo que parece que eles se apropriaram, houve um sequestro semântico do termo reforma, né? A tal ponto que algumas igrejas se intitulam como igrejas reformadas, como se as outras não fossem. Sim. Ninguém, eu quero dizer isso aqui, deixar muito claro, ninguém tem a patente da Reforma Protestante, nem mesmo Lutero e os luteranos. Não tem. A patente da Reforma Protestante pertence a uma pessoa e ela se chama Espírito Santo de Deus, porque a Reforma é um movimento de espírito. Esses agentes humanos são apenas isso, agentes humanos. Verdade. Viu? A Reforma não foi de Lutero. Deus o abençoou e ele liderou no seu momento, mas já houve todos esses precursores que o antecederam e que abriram caminhos para ele. Houve outros companheiros seus de sua época sem os quais Lutero não teria êxito, né? Tanto os teólogos que o ajudaram, quanto os políticos que lhe deram escudo, que lhe deram abrigo, como o eleitor da Saxônia, que o abrigou quando ele era perseguido, né? Você vai ter ali Felipe Melanchthon, que é o braço direito de Lutero, você vai ter ali Ulrich Zwinglio, você vai ter Calvino, depois você vai ter os pós-reformadores que também desenvolveram um papel relevantíssimo, inclusive Jacob Armínio, que é um dos teólogos mais importantes do cristianismo. Verdade. E aí, nesse desdobramento histórico da Reforma Protestante, nós vamos ter os pietistas, a irmã Júnia já falou, nós vamos ter os wesleyanos, nós vamos ter os pentecostais. Sim. Nós somos historicamente uma igreja, a Assembleia de Deus é uma igreja historicamente reformada, porque os princípios fundamentais da reforma, que são esses 5 solas que eu acabei de comentar, nós sustentamos. Com certeza. Nós, pentecostais, sustentamos. Exatamente. Que a salvação é mediante a fé, é uma dádiva da graça, é apenas por Cristo, toda a verdade está registrada na palavra de Deus e a ela toda a experiência humana deve se submeter. E entendemos também que somente a Deus devemos dar glória, nós sustentamos. O que não sustentamos são aspectos, que eu diria são aspectos periféricos, defendidos por reformadores, mas que não se confundem com reforma.
né? Desde cedo houve a participação dos calvinistas, né, de João Calvino na Reforma Protestante. Mas a Reforma nem foi encabeçada por Calvino, né? Nem foi encabeçada por Calvino, foi encabeçada por Lutero. Calvino era um menino quando Lutero pregou as 95 teses lá na capela de Wittenberg. Nós, pentecostais, nós somos legítimos herdeiros também da Reforma Protestante. E creio que agora é o momento oportuno, irmão Keller, para dizer o seguinte: eu creio que ao completar 500 anos, nós precisamos renovar os nossos compromissos trinitarianos desta reforma protestante. Precisamos renovar o nosso compromisso. Nós somos uma igreja. Os protestantes no mundo, os ortodoxos, eles são cristãos trinitarianos. Nós cremos na Trindade. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e que todos eles são um único Deus, digno de honra, glória e louvor. Nos 5 solas, o Pai já está lá, sola Deo glória. O Filho já está lá, solos Christus, mas o Espírito Santo ainda não está. Verdade. Nós temos sola fide e temos sola gratia, mas não temos solos Espíritos Santos. Né? E a reforma é um movimento do Espírito, irmão Keller. Com certeza. Como é que Lutero teria a força que teve para enfrentar os seus algozes se não fosse por uma ação capacitadora do Espírito Santo? Exatamente. Quem foi que deu vida à igreja em Atos 2? Quem foi que foi derramado sobre os discípulos, conforme Atos 1:8, para serem testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria, Itália, Inglaterra, Alemanha e até os confins da terra? Quem foi esse personagem? Alguns certamente vão dizer, bem, mas estão querendo pentecostalizar tudo, será possível até a reforma protestante? Mas Lutero não falou em línguas, pelo menos nós não sabemos. Há alguns historiadores, inclusive, que dizem que sim. Mas não precisa falar língua para testemunhar ou dar as credenciais de que aquela obra é uma obra do Espírito Santo. Não precisa falar línguas. Línguas é um dos muitos dons do Espírito Santo. Eu já disse e reitero, João Rus, 100 anos antes de Lutero, profetizou a reforma. E há uma curiosidade aqui, viu, irmão Keller, que poucas pessoas sabem, irmã Júnior. Poucas pessoas sabem. E, infelizmente, a maioria desses historiadores, que são antipáticos ao movimento pentecostal e querem nos excluir, querem excluir a nossa herança no meio da igreja reformada, não comentam é que na madrugada, olha que coisa interessante, você telespectador que está nos acompanhando agora vai saber disso, na madrugada que antecedeu as marteladas de Lutero em Wittenberg, Deus, através de sonho, revelou ao eleitor da Saxônia, uma espécie de um governador daquela região, que deu abrigo a Lutero, Deus revelou a ele, irmão Keller, através de sonho, tudo o que iria acontecer. Deus mostrou para ele um monge com uma pena gigante, escrevendo nas portas da capela de Wittenberg, e aquela pena era tão grande que da Alemanha ela alcançava Roma. E quando a ponta da pena chegava em Roma, ela batia na coroa do Papa e sacudia ela. E os monges, os padres, os sacerdotes, todos correram para não deixar a tríplice coroa do Papa cair. Né? E o Papa ele dizia que era necessário todo mundo somar forças para perseguir e calar aquele monge, que não era para dar abrigo a ele. Mas aí, neste mesmo sonho, e inclusive foi um sonho que se repetiu, porque o eleitor da Saxônia ele se acordou 2 vezes, então ele repetiu, Deus concedeu a ele o mesmo sonho, ele deu a revelação e a confirmação sobre como ele deveria proceder. E no sonho, Deus dizia a ele que ele deveria dar guarida, que ele deveria proteger e não fazer mal àquele monge, porque uma grande obra Deus realizaria a partir dele. Realmente. Inclusive, essa história está disseminada porque o eleitor da Saxônia, logo cedo, compartilhou com seu irmão e foi algo que foi disseminado, né? Não foi algo plantado, inventado depois das teses de Lutero. Então, a reforma protestante é um movimento espírita. Foi profetizado 100 anos antes, foi revelado através de sonho. E o próprio Lutero, ele diz, isso está registrado em suas obras. Ele diz, João Rus profetizou de mim. De mim, ele tinha certeza. Veja, dom de profecia, ele cria então no dom de profecia na sua época. Né? Cai por terra aqui essa história de que os dons cessaram, o Espírito Santo não se revela mais a não ser através dos textos da Bíblia Sagrada. Então eu espero, irmão Keller, que nesses 500 anos de reforma protestante, porque todo mundo vai estar celebrando em suas igrejas. Sim, verdade. Palestras aos montes, conferências aos montes, cultos aos montes celebrativos estão se organizando. E, infelizmente, a considerar os muitos cartazes que tenho visto, os muitos links que tenho visto na internet sobre as celebrações de reforma protestante, parece-me que o Espírito Santo novamente vai ser esquecido. Está sendo escanteado, hein? Está sendo, infelizmente está sendo. Mas que nós possamos lembrar que
esta obra não foi detida porque ela é obra do Espírito Santo. Verdade. Não temos que ter nenhuma timidez de exaltar o Espírito Santo. E aqui eu proponho, como estou propondo na internet, uma sexta ou um sexto sola. Ele merece, ele Verdade. é digno. Solos Spiritus Sanctus. Tendo em vista todo esse histórico, né, que a gente passou, essa pincelada, né, pela história, muito bem pontuado pela nossa irmã Júnia, muito bem colocado pelo nosso presbítero irmão Tiago. Nesse momento eu quero que a gente encerrar esse período aqui. A gente está vendo, não só no Brasil, mas no mundo, como o protestantismo, né, ele está, né, a situação do momento. Deturpações que a gente está vendo, né, a mídia e o povo pode ver isso. A gente hoje tem um acesso muito maior a informações. Qual mensagem deixar? E aqui eu deixo o espaço para a irmã Júnia fala primeiro, depois o presbítero Tiago. Qual mensagem final vocês deixam nesse âmbito, né? O que precisa ser mudado? Quais as reformas que a gente ainda precisa continuar fazendo no meio da igreja? Eu deixo o espaço aberto agora para vocês fazerem suas colocações finais, agradecendo já a participação, né, de cada um de vocês. Irmã Júnia. Eu gostaria antes de dizer, né, que foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês, aprendido mais uma vez. Nós estamos falando de 5 séculos de protestantismo, né? Uma história, é um grande recorte temporal. 5 séculos. Então, nesses 5 séculos, com certeza houve uma grande descaracterização do protestantismo, principalmente no século XXI, o nosso século presente. Então, nós falamos hoje de várias vertentes teológicas, principalmente a vertente liberal, que defende muitas coisas que estão sendo secularizadas. Também falo da secularização do sagrado, Sim. da religião, dessa religação. Né? Religião nada mais é do que o verbo religare, religar. Então, o que nós gostaríamos de salientar é essa secularização do sagrado, essa venda do sagrado, essa capitalização, né? Eu não vou dizer mercantilização, porque a época do mercantilismo já passou. Nós estamos vivendo o capitalismo. Então, a característica capitalista, ela tem tomado conta de muitas vertentes protestantes. Infelizmente, hoje nós falamos de uma indulgência mascarada. Tem alguns historiadores que dizem que a história ela é circular, ela sempre retorna, ela sempre vem de outras características. Então, o nosso clamor para os nossos ouvintes nesse dia é que nós possamos nos agarrar realmente a essa reforma que precisa continuar. Verdade. Nos apegar a essas 5 solas, somente Cristo salva, pela fé, pela graça. Não podemos vender nem capitalizar o sagrado, o que é nosso, né? O que foi dado pela graça, pela fé. Sim. Então é isso que eu gostaria de deixar para o nosso querido ouvinte. Esse clamor que nós fazemos no presente século em que nós estamos vivendo. A característica que está perdendo, né? Por causa dessa grande influência da mídia, da imprensa, de muitos meios de comunicação, dessa grande onda de intelectualidade que tem tomado conta da sociedade e tem arrastado a muitos. Eu costumo dizer, terminei o curso de História, terminei mestrado e posso ir para qualquer curso. Minha experiência com o Espírito Santo não pode ser arrancada por nada. Por isso que eu continuo no mesmo lugar. Aleluia. Amém? Eu diria, irmão Keller, também agradecendo ao programa Mensagem de Esperança, que nos cede esse momento para estarmos aqui conversando sobre tão importante tema, numa data tão especial. Lutero, ele realizou a obra que lhe foi determinada em seu tempo. É preciso deixar claro para o nosso telespectador que Lutero não fez todas as reformas que a igreja precisava experimentar. Não fez.
não é? Inclusive em alguns pontos em que a Igreja Católica estava errando, Lutero ainda manteve esses posicionamentos errados. Mas há uma máxima da Reforma Protestante que é: a Igreja reformada sempre se reformando. Verdade. Eu li essa semana um manual batista, dos nossos irmãos batistas, e eles falavam sobre a autocrítica. Eu achei muito interessante, porque eles diziam lá, nesse manual básico, que a igreja ela precisa ouvir a crítica de seus membros. Aliás, isso é um grande ganho da Reforma Protestante, né? Essa liberdade de expressão, liberdade de consciência, inclusive isso é, né? Isso é reforma. Liberdade de expressão de consciência, isso é reforma, isso é herança do cristianismo, né? E eles falavam sobre essa importância da igreja ouvir, não para remover fundamentos, não para ficar se alterando a todo tempo ao gosto do freguês, mas para pensar e refletir sobre as suas necessidades, de cada dia mais afinar-se com as Escrituras e poder ser relevante no contexto em que ela se encontra, sem perder, evidentemente, os seus fundamentos. Então, eu creio que a grande mensagem da Reforma Protestante é uma mensagem que nos conclama a ousadia, a coragem, ao protesto. Isso é ser protestante, né? É protestar contra o erro, contra o engano, contra a corrupção, né? Você, meu irmão evangélico, cristão que já serve a Deus, que está nos assistindo, erga a sua voz contra os desmandos da religiosidade brasileira. Erga a sua voz contra essa capitalização, como dizia nossa irmã Júnia muito bem, né? Essa capitalização da fé, né? Essa cultura de mercadejada e vender o sagrado, sabe? Caneta ungida, sabonete ungido, fronha ungida, tudo isso vendendo, espoliando, prometendo ao povo um retorno espiritual, sabe, em cima de um depósito financeiro. Não, Jesus disse: dá de graça o que de graça recebestes. Sola gratia, meu irmão, é pela graça. Você pode ser curado sem pagar nada por isso. Cristo é médico por excelência e Ele te cura de graça. Tudo é possível ao que crer, diz a palavra de Deus. Não pague por perdão de seus pecados. Cristo já pagou na cruz. Você crê nele ou você não crê nele? Você acredita ou não acredita em Cristo? É preciso coragem para romper com o status quo de muitas igrejas, inclusive ditas evangélicas. Agora, eu penso que uma outra grande mensagem também da Reforma Protestante, e que aqui vale ser ressaltada, é um retorno às Escrituras Sagradas. Precisamos voltar à Escritura Sagrada, porque a Escritura não mente, não falha. John Wesley dizia assim: puder ser encontrado um único erro na Bíblia Sagrada, então ela não vale como palavra de Deus, porque um só erro invalida. Podem existir outros 1000 erros na Bíblia. Ou ela é palavra de Deus, e como palavra de Deus ela tem o caráter de Deus, a inerrância, a infalibilidade, ou então ela não é palavra de Deus e está poluída de erros. Nós cremos, indubitavelmente, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inerrante. Leia ela, meu irmão. Leia, mastigue, alimente-se da Bíblia. Goste dos cultos de doutrina da sua igreja. Goste da escola dominical. A escola dominical foi um movimento do século XVIII. Robert Hakes, Inglaterra, né? E também um movimento que vem ali, né? É consequência, desdobramento da Reforma Protestante. Um movimento que salvou, junto com o metodismo de John Wesley, salvou a Inglaterra da degradação moral para a qual ela se encaminhava. O ensino básico na Inglaterra tem o seu precedente na escola bíblica dominical. Então, que nós possamos valorizar a palavra de Deus e a ela dedicar nossa atenção e devotar nosso coração. Que Deus abençoe você e que você possa celebrar este dia com muita alegria e sempre, sempre exaltando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por este momento tão glorioso e oportuno que Deus nos permite viver. Aleluia. Obrigado, meus irmãos, por essa conversa tão interessante, tão boa, né? E obrigado a você, telespectador, né? Tenho certeza que você foi enriquecido com este conteúdo. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, a tua casa e até uma próxima oportunidade, se o Senhor Jesus assim nos permitir.